Acordou com uma ideia de história e já quer começar a escrevê-la agora? Ou até já tentou começar a desenvolvê-la, mas começou a ficar travado conforme as cenas aconteciam ou precisavam acontecer? Nem sempre a história na nossa cabeça sai da maneira que a gente quer para o papel, mas existem algumas estratégias que podem te ajudar nesse desenvolvimento. Vamos falar sobre elas aqui nesse vídeo. Vamos lá! Que tal ser um escritor publicado e ter um público leitor que te acompanhe e aguarda pelas suas histórias? Legal isso, né? Mas para ter esse reconhecimento, não basta apenas escrever a sua história. Você precisa ir além e conhecer o que o público busca e como alcançar essas pessoas. E é para isso que existe o curso de escrita literária da Tellers. Nele você vê diversas estratégias para melhorar a sua escrita, desde o nascimento da ideia até o momento que você irá conquistar os seus leitores em busca de uma carreira sólida no mercado editorial. Você ganha acesso ao curso durante 2 anos, tem 15 dias de garantia para cancelar a compra e a possibilidade de parcelar em até 12 vezes. Acesse o link aqui na descrição do vídeo e alcance a próxima fase da sua carreira literária. E aí, Teller, Mauro Plachino aqui, tudo bem? Você já teve uma ideia de história enquanto tomava banho, ou olhando pela janela do ônibus, ou enquanto tentava dormir, pois no outro dia precisava acordar cedo, não é? A personagem ou acontecimento que dá o pontapé inicial nessa história que acabou de surgir costuma te agarrar e fazer você ficar pensando nela com euforia durante uns bons momentos. E claro, para não esquecer nada, você anota essa ideia no primeiro lugar que achar disponível. No celular, num bloquinho ou no vidro embaçado do box ou espelho do banheiro até. Depois desse momento de euforia inicial, você consegue finalmente ir para o seu canto de escrita e começar a sua história. Você digita, mas ela não parece sair como você tinha imaginado. Tudo parece forçado e sem vida, mas você está escrevendo exatamente como aquilo veio à mente. Então, qual o problema? O problema mais comum é que a nossa imaginação nos traz mais detalhes e informações do que somos capazes de colocar no papel na primeira versão do livro. Às vezes, não é nem a cena que você imagina em si, mas toda a ideia por trás da história que você desenvolveu em sua mente. Então, antes de sair escrevendo essa história recém-criada, é melhor você trabalhá-la um pouco para que na hora de escrever ela flua de forma mais linear e agradável, sem que você fique questionando a sua qualidade ou refletindo sobre caminhos a tomar. Mas então, o que podemos fazer para desenvolver melhor a ideia para começarmos a escrever? A primeira dica é entender a história. Eu falei que muitas vezes não conseguimos passar a euforia da nossa ideia para o papel na primeira versão. Muitas vezes isso acontece porque o escritor não entende a sua história a fundo. A história não é apenas uma boa personagem ou um bom incidente incitante que gera um desenvolvimento. Toda história que lemos, vemos e escrevemos tem uma mensagem ou uma motivação por trás. E é isso que você precisa encontrar para dar vida à sua história. Importante não confundir mensagem e motivação com moral da história. Esse termo, moral da história, traz uma conotação negativa ou pejorativa, como se quiséssemos ensinar ou refletir algo com que escrevemos, mas não é bem assim. A mensagem é o que te ajuda a levar a história adiante e, principalmente, ajuda a fazer suas personagens seguirem uma motivação clara para a resolução da história, seja ela positiva ou negativa. Claro que nada impede que você queira trazer uma mensagem por trás que se pareça mais com a moral da história. Isso é bem interessante, pois muitas vezes acaba criando um vínculo de empatia com muitos leitores. Mas pense na motivação da história, assim como o que você quer passar para o leitor, caso deseje. O importante é que você precisa entender a sua história para conseguir passar a ideia de uma história viva para o seu leitor. Então, estude e desenvolva a sua história antes da sua primeira versão, se for possível. Você pensa nisso antes de escrever sua história ou já sai escrevendo, colocando a sua ideia no papel e vai conhecendo aos poucos como ela acontece? Me conta aqui nos comentários. E já aproveita e se inscreve no canal caso não seja inscrito para receber dicas de escrita toda semana e melhorar cada vez mais como escritor. E para melhorar como escritor, vamos então para a segunda dica para começar o seu livro após entender a fundo a sua ideia.
A dica é fazer um brainstorming. Agora que você entendeu a sua ideia, você pode trabalhar diversos vieses da ideia, do mundo e das personagens. Nesse momento, você não estrutura sua ideia e nem desenvolve cenas ou algo do tipo. A ideia do brainstorming é você listar tudo que pode ser usado a partir da ideia central que você teve. Você não precisa se apegar se o desdobramento em questão será usado ou não na história. Você apenas o lista como sugestão. Quando eu faço esse trabalho de brainstorming, eu uso um quadro branco para ter bastante espaço, ou mesmo algum programa de design ou o próprio PowerPoint. Eu escrevo a ideia inicial no centro e começo a puxar linhas para o surgimento de novas ideias que surgem da primeira. Caso alguma ideia secundária possa se desdobrar em mais ideias, eu crio um terceiro nível com ideias que surgiram das ideias secundárias. E assim, eu vou tendo diversos desdobramentos que podem ser usados para a minha história. Às vezes, podem se tornar arcos de personagem, outras obstáculos durante a história. O importante é que você já está abastecido com diversas possibilidades de conflitos e acontecimentos que podem ser pensados e usados para ter uma história mais rica. E esses pontos que você acabou de criar nos levam para a terceira dica: estabeleça um conflito. O que leva uma história adiante não são suas personagens ou os acontecimentos, mas o conflito estabelecido entre as personagens através dos acontecimentos. Toda boa história tem um conflito bem marcado, que carrega a história, mas outros pequenos conflitos surgem para desafiar os protagonistas e fazê-los crescer até a resolução do conflito maior. E são esses conflitos, o principal e os demais, que você deve pensar e distribuir através da história para que ela não perca força. Balance objetivos e obstáculos durante a trama e você verá que ficará muito mais fácil dos leitores se conectarem com a sua história. Pois é assim que a vida é. Nós temos objetivos e precisamos vencer obstáculos para atingi-los. A mesma coisa deve ser com as nossas personagens. Use os vieses pensados no brainstorming e crie histórias mais empáticas e elaboradas. Certamente seu livro será muito rico e bem desenvolvido. Depois de pensar na mensagem, fazer o brainstorming e estabelecer o grande conflito da história e os obstáculos menores que ajudarão a história a seguir adiante, chegou o momento de escrever. Agora, você desenvolve o resumo da sua história. Quando falei que era a hora de escrever, você pensou que era só começar o livro, não é? Mas ainda não. Com todas as informações da sua história, você vai escrever em 1 ou 2 páginas o que acontece no seu livro. Pode pensar já nos 3 atos e estrutura de história, definir os acontecimentos iniciais, qual o incidente incitante, pensar os obstáculos de cada ato, marcar os pontos de virada e, claro, pensar no desenvolvimento das personagens e os seus arcos. Talvez até a dica 3 você estivesse apenas com um brainstorming escrito ou desenhado. Agora, você irá fazer esse documento de resumo com poucas páginas para deixar sua história pensada e estruturada para servir de apoio em momentos de dúvida sobre os acontecimentos e, claro, para te ajudar a sair de bloqueios criativos que podem acontecer com qualquer um. Com esse 4º passo feito, você terá o início de escrita muito mais sólido e aquela ideia inicial que te trouxe tanta euforia no momento de inspiração irá se concretizar em uma história mais rica e que cative o leitor. Só quero te deixar com uma última dica extra muito importante. Mesmo que você tenha tudo planejado e estruturado, não se prenda com o planejamento. Parece estranho falar isso a essa altura do vídeo, não é? Mas é importante você saber que esses passos te ajudam a pensar e desenvolver sua história para uma criação inicial. Mas muita coisa pode acontecer quando você escreve. Personagens surgem, acontecimentos que pareciam fazer sentido já não fazem mais, personagens que pareciam ter uma função agora têm outra e assim por diante. A escrita é um processo, e esse processo é impossível de ser premeditado. Então, pense e planeje a sua história, mas esteja pronto para alterar e revisitar esse planejamento durante a escrita. E se ele precisar ser alterado, altere sem problema. Até sugiro fazer um novo para que você mantenha a versão antiga e depois compare com a história que surgiu e como ela ficou. Se prender ao planejamento e não querer alterá-lo também é algo que causa bloqueio criativo, e nenhum escritor quer isso, certo? E aí, curtiu as dicas para iniciar a sua história? Já vai criar o seu brainstorming? Me conta aqui nos comentários o seu processo inicial de escrita.
E se quiser aprender ainda mais sobre escrita e aprofundar os seus conhecimentos, conheça o curso de escrita literária da Tellers. Só clicar no link que está aqui na descrição. E se quiser ver mais sobre estrutura de histórias, veja essa playlist aqui do canal com 4 vídeos que podem te ajudar bastante nesse momento. Até o próximo vídeo ou até a próxima aula lá do curso. Até mais!